Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma proposta diferente para falar de produtos notáveis. Vamos começar a falar pela palavra produto. O que é produto? Produto é multiplicação, certo? Produto quer dizer que seria o resultado da multiplicação. Notáveis é tudo que é notável, que a gente nota, né? Que sempre vai acontecer aquilo. Por exemplo, se você faz lá x mais y vezes x mais y, o que acontece? Você nota que você tem que aplicar a propriedade distributiva, alguns falam chuveirinho, né? E aí faz x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, a gente pode falar xy, porque y vezes x e x vezes y é o mesmo resultado, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E y vezes y ao quadrado. Aí a gente nota o seguinte, que nós vamos ficar com x ao quadrado, 1xy mais 1xy são 2xy e mais y ao quadrado. E todas as vezes que a gente for fazer o produto de dois binômios iguaizinhos, a gente vai gerar isso aqui. Quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então ele fica o quê? Notável. A gente nota que todas as vezes vai acontecer isso. Então ele vira o quê? Ele vira um primeiro caso de produto notável, tá certo? Agora, se eu pegasse um x mais y vezes um a mais b, aí não tem nada notável. Aí é o chuveirinho mesmo, é a propriedade distributiva mesmo. E aí vamos falar de alguns casos de produtos notáveis. E o primeiro caso de produto notável é chamado quadrado da soma. Por que quadrado da soma? Porque tem um quadrado aqui fora e uma soma aqui dentro, tá? E aí se eu colocar aqui x e y, o que a gente vai falar? Que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo, certo? E toda vez que eu tiver o quadrado da soma, eu vou usar essa propriedade, esse caso, ok? Agora, segundo caso é o quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? É ter um quadrado aqui fora e uma diferença aqui dentro, tá? E se eu tenho x e y, vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo. Agora, ao invés de ser quadrado, se fosse cubo, né? O cubo da soma. O que é o cubo? É você ter o cubo aqui e uma soma aqui dentro. E aí, se eu tenho x e y, o cubo da soma vai ser o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e mais o cubo do segundo. Você achou difícil isso? Muito comprido? Calma que eu já vou te dar uma dica bem legal, tá? E o cubo da diferença, ó, tenho lá o cubo da diferença de x e y, vai ser o quê? A reza é a mesma, só muda os sinais. Vai ser o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e menos o cubo do segundo. Então, como a gente já viu os 4 primeiros casos, vamos falar do quinto caso, que é o produto da soma pela diferença. Ou o produto da diferença pela soma, tanto faz. Mas o produto, como eu já disse para vocês, é o resultado de uma multiplicação. E se eu multiplicar o produto da soma pela diferença, se eu aplicar a distributiva, nós vamos ter lá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu vou falar uma coisinha que não tem nada a ver, mas tudo a ver. Nada a ver porque não é bem assim, mas tudo a ver porque dá essa ideia para vocês fazerem. Que você faz, quando eles são iguais, só com sinais diferentes, você faz x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos.
e y vezes y ao quadrado, tá? Mas é como eu disse, não é bem assim essa distributiva, mas dá certo. Agora vamos falar do sexto caso de produtos notáveis, que é o quadrado do trinômio soma. Se eu tiver, por exemplo, x mais y mais z, ó, quadrado, gente, quadrado do trinômio, porque trinômio, que são 3, soma, então eu vou falar o quê? Que é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Seria ótimo se fosse só isso, né? Mas temos que continuar. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro e mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. E aí, gente, a gente completa os 6 casos de produtos notáveis. Como estamos falando de produtos notáveis e já falamos aí dos 6 casos de produtos notáveis, vamos dar uma atenção especial para o primeiro caso. Assim vocês podem gravar melhor. O quadrado da soma, né, gente? Que a gente falou o quadrado da soma. Que a gente falou que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo, certo? O que a gente pode notar se a gente for falar em geometria? Quadrado, gente, o que vocês entendem por um quadrado? É um quadrilátero, tá? Onde nós temos o quê? Todos os lados congruentes, certo? Agora, quadrado da soma. Então, por exemplo, vamos falar que esse pedacinho aqui é o A e esse pedação aqui é o B, tá? Então, esse pedacinho é o A e esse pedação é o B. Aqui também, esse pedacinho é o A e esse pedação aqui é o B, certo? E aí, o que seria o quadrado da soma? Porque aqui é A mais B. Vai ser o quê? O quadrado do primeiro, ó. Quadrado do primeiro, ok? Daí, o quadrado do segundo, porque, ó, eu tenho o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Ó, eu tô sozinha aqui nessa aula, gente, então eu vou tirar e colocar, enfim, ó. Mais o quadrado do segundo, ó, tá certo? E aí, gente, e mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó. Que seria esse e esse, ó. Certo? Vamos colocar aqui bonitinho. Tá? Vou fazer o desenho, então, para vocês verem, ó. Quer dizer, quadrado do primeiro, A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Aqui é um retângulo do quê? De A por B. Então, aqui é AB. E aqui é um retângulo de A por B. Então, é AB. E aí, a gente completa quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo, ó. Porque se eu falasse que era só o quadrado do primeiro e mais o quadrado do segundo, ó, não ia completar um quadrado perfeito. Epa, o B aqui de ponta cabeça. Não ia completar um quadrado perfeito. Para completar um quadrado perfeito, eu preciso o quê? De 2 vezes, ó, o primeiro vezes o segundo. Aí a gente tem o quadrado perfeito. Então, pessoal, como eu falei para vocês, vamos dar uma atenção especial agora para o cubo da soma. Porque quando a gente fala cubo da soma, a gente está falando do cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Ai, tipo, cansei, mas tem que continuar. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e mais o cubo do segundo. Só que para ter esse cubo perfeito, tá? Então a gente vai dizer que aqui vale A, por exemplo, aqui vale B, aqui também vale A, aqui também vale B, aqui também vale A, aqui também vale B. Ou seja, eu tenho as 3 dimensões iguais, sendo que aqui é A mais B, aqui é A mais B e aqui é A mais B. E incrível que pareça, para dar esse cubo perfeito, aqui eu vou precisar de um cubinho de A por A por A, tá? Vou precisar de um cubo maior de B por B por B, ó. Um cubo maior de B por B por B, tá? Vou precisar de 3 prismas, certo? De A ao quadrado B, ok? Vou precisar de 3 prismas de A ao quadrado
B, e vou precisar de 3 prismas de AB ao quadrado. Ou seja, aqui B por B e aqui, ó, A, certo? E aí, se eu tiver, no caso, 3, 6, 7, 8, se eu tiver essas 8 figuras, eu completo assim o cubo perfeito. Então, pessoal, esse cubinho aqui, né, de A por A por A, é esse aqui, ó, tá? Esse seria o cubinho de A por A por A. Agora, esse cubo maior aqui, ó, ele já é esse aqui, ó, de B por B por B, tá certo? Agora vamos falar dessas figurinhas aqui, ó. São 3 prismas, ó. Olha, 1, 2, 3. 3 prismas de A ao quadrado por B, certo? São essas 3 aqui. E agora vamos falar desse prisma aqui, que são esses 3 prismas aqui, ó, 1, 2, 3, de B ao quadrado e altura A, tá certo? E aí, gente, com essas 8 figuras, nós vamos formar o cubo perfeito. Temos as 8 figuras aqui. Daí aqui é um cubo, né? Daí eu tenho os prismas, esses 3 prismas aqui, que eu posso estar colocando aqui nessa posição, ó. Daí eu tenho esses 3 prismas aqui, que eu posso estar colocando aqui, ó, nessa posição aqui, e para que está faltando, que é o A por A por A, ó. E com isso, ó, eu tenho o que, gente? As 8 figuras montadinhas, deixa eu dar mais uma arrumadinha aqui, as 8 figuras montadinhas, formando assim o cubo perfeito, que é o quê? O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, ó, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e finalmente o cubo do segundo. E aí nós temos aqui um cubo perfeito que é proveniente da onde? Do cubo da soma.